sei que muita gente escuta o nosso jornal enquanto está fazendo outras coisas, né? E outras pessoas não estão sentadas prestando atenção. Eu gostaria de chamar a sua atenção agora, assim, para o que você estiver fazendo, porque a gente está no Janeiro Branco. É um mês de conscientização sobre os cuidados com a saúde mental, que é um problema para todos nós. Você tem cuidado da sua saúde? Falta prazer nas suas coisas, nas suas atividades do dia a dia? Você sente apatia, alterações no apetite, mudanças de humor, não está dormindo bem? São sinais de que a sua saúde mental não está bem, que o seu emocional está precisando de uma ajuda. É mais comum do que a gente imagina. No mundo, existem mais de 1 bilhão de pessoas com algum transtorno mental, segundo a Organização Mundial da Saúde. A gente vai assistir uma reportagem que eu mesma fiz e, na volta, a gente vai conversar com uma psicóloga aqui no estúdio. Então, presta atenção, chama as pessoas aí da sua casa, porque a dúvida de uma pessoa pode ser a sua, isso pode te ajudar muito. É para isso que a gente está aqui. Vamos ver. Passar pelos desafios da vida com serenidade, sem ser consumido pela insegurança e pela preocupação com o dia de amanhã, é como equilibrar muitos pratos de uma só vez, né? Você já se sentiu assim? Parece até que o nosso emocional está sendo testado com tantos acontecimentos impactantes. Não é à toa que a saúde mental é a preocupação do século. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com algum transtorno mental. Só o transtorno bipolar, por exemplo, atinge cerca de 140 milhões de pessoas no planeta. Quando o assunto é depressão, o Brasil é o país com maior prevalência, além de ser o segundo país com mais diagnósticos das Américas. E mais, a depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde. Dados de 2022, hein? Os transtornos de humor têm diferentes causas e roubam a nossa saúde mental. E afinal, o que é saúde mental? Com a palavra, o especialista. Antigamente pensava-se que ter saúde mental era simplesmente ter uma ausência de qualquer tipo de doença mental. Isso acabou evoluindo e hoje a gente tem um conceito bem mais amplo, onde que para indicar que alguém tem uma saúde mental, a gente está falando de uma qualidade de vida tanto cognitiva quanto emocional. Porque, afinal de contas, nós somos a nossa mente, né? E se a nossa mente não está bem, é praticamente impossível de você viver uma vida com qualidade e feliz. E quais sinais devem acender o alerta? A primeira coisa pode ser uma queda de energia ou uma perda de interesse pelas atitudes ou pelas coisas que antes tinha prazer ou tinha interesse. Isso é algo que se chama anedonia. E essa queda de energia, essa queda de prazer ou interesse pelas coisas na vida pode ser um dos primeiros sinais para alertar a pessoa que ela pode estar passando ou por um estresse prolongado, ou por uma depressão, ou mesmo uma ansiedade tão grande que está retirando dela o prazer de viver. Nem todo mundo que busca ajuda profissional entra pela porta da dor. O autoconhecimento ajuda e muito no sucesso de cada um de nós. O Luiz Henrique conhece o poder da terapia. A primeira vez em um consultório foi como ver uma porta nova se abrir. Ele descobriu muita coisa. Eu descobri que a gente, às vezes, tem pensamentos e atitudes que acabam prejudicando a nós mesmos, e sem a gente perceber, né? Então, a questão da saúde mental, ela é muito importante para a pessoa se desenvolver, porque às vezes a gente acha que está tudo bem com a gente, mas não está, na verdade. A gente pode tomar atitudes que são autossabotagem, entre outras coisas, né? Porque a mente funciona de um jeito muito complexo. E o profissional da saúde, o psicólogo, ele ajuda bastante. Não é brincadeira, saúde mental. Em outro momento da vida, Luiz precisou ainda mais de ajuda profissional. Teve uma crise de pânico depois do que se chama de estresse pós-traumático. Eu sofri um acidente de carro logo antes da pandemia, em janeiro de 2020, que eu bati a cabeça. Eu só lembro de... O carro capotou a primeira vez, eu bati a cabeça e só lembro de estar tudo escuro e ter pensado, nossa, eu bati a cabeça. Aí eu abro o olho, o carro está girando, entrando água, o pessoal gritando, eu não estava dirigindo, né? Tinha 4 pessoas no carro, graças a Deus ninguém se machucou. E eu fiquei, 2 meses tonto. Fui diagnosticado, fiz todos os exames de cabeça, ressonância, tomografia. Foi um período bem pesado, porque, como eu tinha falado, né? Eu sofri um ataque de pânico e é uma coisa que você não pode controlar.
E eu achava mesmo que, isso é coisa da cabeça da pessoa, é frescura, o senso comum, né? E não. Por causa de um zumbido no ouvido, as pessoas falam muito, né, de gatilho, por causa de um zumbido no meu ouvido, eu fiquei achando que ia morrer de verdade. O psiquiatra fala do poder do trauma e da importância de cuidar da ansiedade e depressão trazidos por ele. Existe uma predisposição a uma vulnerabilidade genética para a pessoa desenvolver em algum momento uma depressão ou ansiedade. Geralmente, quando você encontra uma pessoa que já tem uma predisposição familiar a ter depressão e ela é submetida ou atravessa um período ou de um trauma muito grande ou de um estresse muito grande, seja um estresse que é pontual, que acontece, por exemplo, de você passar por um acidente, um assalto, ou aquele estresse prolongado que fica ali prejudicando a sua vida todo dia, é um problema financeiro, é um relacionamento abusivo, e aí vem o trauma, vem o estresse e acorda aquela genética. E aí que a pessoa abre algum quadro de saúde mental, seja depressão, transtorno bipolar, ansiedade, ou mesmo algo que é chamado de transtorno do estresse pós-traumático. Ansiedade e depressão são os fatores que mais levam as pessoas aos consultórios em busca de ajuda. E parece que todo mundo está ansioso atualmente. E você, Luiz, é ansioso? Eu sou uma pessoa ansiosa, mas não é uma coisa que, para a minha vida, paralisa. O principal mesmo foi a depressão, né, que eu tive... Minha qualidade de vida mudou totalmente, eu tinha amigos, enfim, e na época eu tava namorando, aí acabou o relacionamento, foi meu primeiro relacionamento. E parece que foi tudo de uma vez, assim, ó. Transtornos de humor são muito mais comuns do que as pessoas imaginam. Só para você ter uma ideia, tem uma pesquisa que fizeram lá nos Estados Unidos e que vale aqui para o Brasil também, que viram que 20% de todas as pessoas ao longo da vida ia ter algum episódio de depressão. Olha, 20%, a gente está falando de no mínimo aí 8 milhões de brasileiros que ao longo da vida vão ter algum tipo de episódio depressivo. Então, é um número imenso. E é importante que as pessoas saibam disso, porque às vezes quando a pessoa deprime, ela sente vergonha, ela fica se sentindo culpada, achando que fez alguma coisa errada. E é importante dela saber que ela não está sozinha, que isso é algo que é comum de acontecer e não é culpa da pessoa. É algo que é uma alteração neurobiológica que tem tratamento e que pode melhorar muito. Então, encarar a depressão com naturalidade, mas com seriedade para tratar é essencial. E não se engane, psiquiatras e psicólogos são aliados da saúde em geral. Infelizmente, ainda existe um preconceito, um estigma muito grande, pensando que médico psiquiatra ou psicólogo é coisa de doido, por assim dizer, né? Não tem nada a ver isso. Obviamente, isso não é verdade. O médico psiquiatra, quando você procura ele, porque está querendo cuidar da sua saúde mental, a primeira coisa que ele vai fazer é ouvir você, ouvir a sua história, ver qual é o problema que você está enfrentando naquele momento e ele pode sugerir, dentre várias outras coisas, tratamentos eficazes para ajudar aquilo. E pode ser que o que o médico psiquiatra vai fazer é encaminhar para um psicólogo, pode ser que ele vai prescrever um remédio, pode ser que ele vai sugerir alterações no estilo de vida, no qual vai te ajudar a sair desse momento difícil, né? Eu gosto muito de fazer minha terapia. Não é só por questão de eu tô doente ou eu tô bem ou feliz, enfim. Eu gostaria de fazer, se eu pudesse fazer a terapia pro resto da vida, eu faria. Eu também, faria pro resto da vida. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Pessoal, tá aqui comigo a doutora Tainá Bosco. Ela é psicóloga, especialista em Gestalt, terapeuta pelo Instituto Gestalt de Brasília e tá aqui para falar sobre esse janeiro branco que fala da importância da nossa saúde mental, né, Tainá? Isso, bom dia. Janeiro Branco fala da importância da saúde mental. É uma campanha criada em 2014, campanha brasileira, para promover uma cultura sobre a saúde mental na humanidade, né? Que é muito importante isso. Você é especialista em Gestalt, mas o que é Gestalt? Gestalt é uma abordagem da psicologia que trabalha o indivíduo como um todo, as suas potencialidades, seus sentimentos, emoções, comportamentos, né? As pessoas parecem mais ansiosas hoje, com mais sinais de depressão. Isso faz sentido ou sempre foi assim e agora a gente está aprendendo a diagnosticar melhor?
Isso faz sentido, já faz parte aí da vida das pessoas de muitos anos, né? Mas agora tem uma intensidade maior devido também à Covid, à pandemia, né? Que a gente vem desse cenário crítico aí, mas que contribui muito para o agravo dessa patologia. E quando a gente fala de saúde mental, tem muitos hábitos que influenciam e muito o nosso bem-estar, né? Saúde mental. Mas a gente está falando de hábitos como alimentação, como sono, né? E se a gente não tem qualidade nisso, acaba virando uma bola de neve. Por exemplo, o sono, que é uma das características aqui que mantém a gente firme. Tem muita gente tomando remédio para dormir hoje em dia, viciada em remédio, porque não consegue controlar essa situação. Não é isso? Sim, sim. Muita gente fazendo uso das medicações, né? Então, assim, é importante o quê? A gente ter essa noção de que precisa de cuidados preventivos ali, né? Boa qualidade de sono, atividade física regular. A alimentação também influencia? Alimentação saudável, né? Meditação, prática de yoga. Tudo isso influencia muito e contribui demais para a saúde. A gente acredita muito que somos seres físicos, né? Que a gente tem atribuições para fazer, tem a nossa agenda do dia, mas a gente esquece que também somos seres mentais, psicológicos, e isso é muito importante, porque como disse o psiquiatra ali, nós somos seres mentais também. Se a mente não tá boa, nada fica bem. E a gente consegue encontrar esse equilíbrio dentro da terapia, né? Sim, fazer psicoterapia é fundamental. É muito importante para que a gente se desenvolva, reconheça nossas potencialidades, trabalhe nossas emoções, sentimentos, comportamentos, atitudes. E isso vai fazendo com que a gente vá entrando num equilíbrio, que é o que propõe a campanha Janeiro Branco, né? Que ela está falando de equilíbrio. A gente estava falando ali do remédio do sono, por exemplo. Errado é a gente se automedicar. Mas, eventualmente, um médico pode prescrever um medicamento para você, porque eles são, sim, aliados se usados da maneira correta. E não significa que a pessoa vai usar para a vida toda, significa? Não, não significa, né? A pessoa vai fazer o tratamento ali, lógico, com acompanhamento profissional, médico. E o que acontece? A terapia, ela vai ajudar aqui a tratar a causa. E a medicação com o psiquiatra, ele vai tratar dos sintomas, né? Então, a gente faz essa diferenciação. É muito difícil, às vezes, a gente compreender uma pessoa que está passando por um problema e a gente, às vezes, nem sabe como ajudar. As pessoas que têm depressão reclamam muito, que não são escutadas direito, que são tratadas como mimizentas, muitas vezes. Mas como lidar com uma pessoa que está enfrentando problema de depressão, por exemplo? É justamente estar presente, se fazer presente, escutar, acolher, estar ali no momento em que ela mais está precisando, né? Então, oferecer, né, assim, reforçar essa ajuda profissional também é muito importante, é fundamental, né? Mas estar presente, acolher, escutar, estar ali, escutar, claro. né? Saber escutar é muito importante. E às vezes você nem precisa falar nada, basta você dizer, eu sinto muito, estou aqui com você, você vai conseguir passar por isso. E se precisar mesmo, peça ajuda profissional. Psicólogo é médico de doido, Tainá? Não. Se for, eu sou muito doida. Eu amo terapia. A gente precisa tirar esse estigma, né? Sim, sim. Porque existe muito preconceito ainda, né? Mas isso está sendo quebrado, isso está sendo desconstruído e é fundamental para que a gente tenha uma boa saúde aí mental. Inclusive, os próprios terapeutas fazem terapia, a Tainá faz terapia também. É um processo de autodescoberta que nos ajuda a lidar com a nossa própria vida. Então, se você está precisando de ajuda para lidar com a sua saúde mental, faça isso. E o que tiver ao seu alcance, alimentação, sono, momento de ócio, não fazer nada, não é isso? Também é importante. Reconhecer os sinais do corpo. O corpo sinaliza muita coisa. Então, reconhecer momentos de pausa, tranquilidade, relaxamento, fundamental. Obrigada, Tainá, pela sua participação aqui, tá? Lembre-se que janeiro tá de branco justamente para você cuidar da sua saúde mental. Peça ajuda e fique bem, tá bom? A gente tá aqui para você, para que você fique bem.